Ele é a sexta geração de uma tradicional seguradora brasileira, a qual passou a maior parte de sua carreira. 3 anos atrás, decidiu fundar a sua própria seguradora, focada no digital. Formado em administração pela PUC-Rio e com diversos cursos de pós-graduação, sendo o último por Harvard. O Café com o CEO tem o prazer de receber meu queridíssimo amigo Gabriel Desegur. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Gabriel, vamos começar esse bate-papo aqui quente. Me conta um pouquinho da sua trajetória profissional e de quais foram os seus desafios, seus aprendizados ao longo da sua carreira. Cara, eu sou filho de imigrante franco-espanhol, nascido no Rio, sou formado em administração de empresas, fiz uma série de cursos e pós-graduações e eu tenho aí 20 anos de indústria de seguros, né? E dentro desses 20 anos eu tive a chance de trabalhar no Brasil e fora do Brasil, sempre trabalhando numa indústria muito tradicional, uma indústria que existe aí há 150 anos, que tem uma finalidade social muito importante para cuidar dos brasileiros e dos ativos dos brasileiros, carro, casa, empresas e tudo mais. E alguns anos atrás eu passei por um grande desafio pessoal, que acabou tudo bem, e eu me recoloquei em questão, a famosa crise dos 40, né? E com 41 eu botei a bola no meio de campo e decidi empreender e tentar fazer um fato novo numa indústria bastante tradicional. E eu montei a ISA. Então o desafio, estou em pé aí desde então. Mas antes de a gente falar da ISA, Gabriel, conta um pouquinho daqueles desafios que você teve no começo da tua carreira, quais são os aprendizados que você queria compartilhar com o pessoal aqui que está nos assistindo? Eu diria que eu tive um começo de carreira caótico, para ser bem sincero. Eu era o típico estudante de classe média alta, que sem muita visão de propósito de vida, né? Então eu demorei um tempo a encontrar o meu caminho, né? E eu entender qual que era a minha contribuição e o que me fazia senso de realização. Isso eu comecei a pegar já depois dos 30, né? Vamos dizer assim, que eu demorei a engatar, sabe aquele carro que estava com o câmbio meio para demorar a engatar, e sempre muito inspirado por pessoas que também demoraram a engatar, porque você fala, nossa, não vou conseguir, não sei, tem muita gente melhor, síndrome do patinho feio, e no fundo você vai vendo que cada um tem seu time, seu ciclo de vida, né? O grande exemplo que eu tenho na minha vida é o Sam Walton, lá da Walmart, né? Que começou com 45 anos a montar o business dele, né? Então eu estou com 46, eu acho que a coisa tem caminhado bem, mas nunca é tarde para começar a encontrar o seu caminho e engatar, porque a gente tem uma vida cada vez mais longeva e tem que valer a pena. E a ISA é o teu sonho grande, é o teu objetivo? Conta um pouquinho do insight, a sua inspiração em empreender e fundar a ISA. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, eu fiquei basicamente 18 anos em empresas internacionais e locais de tamanho relevante, com grandes estruturas, fazia aquele passo a passo, como assim, que no papel fica bonito no currículo, boa faculdade, boa pós, fazer um MBA, trabalhar em empresas que têm grife, mas no fundo eu não era feliz com o que eu fazia, né? E a minha filha teve um desafio relevante de um tratamento oncológico, hoje ela celebrou 10 anos semana passada, mas com 2 anos e meio, vamos dizer assim, tive um ano de 14 e 15 muito difícil. E se você se coloca a bola meio de campo e se repensa qual a sua contribuição na existência, e o famoso modelo americano give back, né? O que eu posso fazer de volta para a sociedade? E eu fui aceito na época num curso em Harvard, que é o OPM, e lá no final do módulo 1 você tem que apresentar um projeto, uma ideia de que você esteja desenvolvendo a sua empresa, um projeto de startup e criação. E a única coisa que eu sei fazer é seguro. Adoraria fazer outras coisas, seguros é uma coisa velha, antiquada, ninguém gosta, né? Mas é muito necessário e não tem nenhum glamour, licença poética. E eu comecei a pensar em uma seguradora digital, focada, com uma visão de propósito muito clara, olhando a dor do usuário final. E a visão de propósito da ISA nada mais é do que oferecer seguro e solução de saúde para os profissionais autônomos brasileiros, cuja grande dor é se machucar, ir para o SUS e eventualmente ser mal atendido, ou até ir a óbito e não poder exercer a profissão depois. Porque ele quebrou o braço, ele é caminhoneiro, pintor, marceneiro, e são 43 milhões de brasileiros que estão aí fora de uma indústria tradicional. Por quê? Porque os produtos existentes são muito caros e os baratos não atendem à real necessidade deles. Então, minha ideia foi montar uma seguradora
100%, olhando o usuário final, cujo objetivo do usuário final que compra o seguro é o ressarcimento rápido do sinistro, de uma forma simples, desburocratizada, e está dando certo. Pô, parabéns pela Isa. Gabriel, queria te convidar para, junto com o pessoal de casa, assistir um vídeo que a produção preparou contando desse mercado de seguros. O mercado de seguros sempre foi tido como tradicional. Grandes seguradoras e bancos mantinham suas carteiras sem muitas oscilações. Com a tecnologia cada vez mais acessível, novos modelos de negócio começaram a ser criados para atender determinados perfis de segurados. Hoje é possível customizar e adquirir seguros dos mais diversos ramos com apenas alguns cliques nos nossos smartphones. É um novo mercado que começa a ganhar força e escala. Gabriel, que mercado gigante, onde se atende milhares e milhares de pessoas. Conta um pouquinho do Brasil inserido no mercado de seguros global e também dos principais desafios tecnológicos. O Brasil é um mercado pujante de 207 milhões de consumidores. É um país continental, é um país com uma única língua e de praticamente a mesma religião, né? Uma religião judeu-cristã. Então isso facilita muito o mundo dos negócios. O mercado de seguro é muito bem regulado pela SUSEP, que é o equivalente do Banco Central para a parte dos bancos. Você tem a SUSEP, que é o órgão regulador, que faz um belíssimo trabalho de gestão e de controle sobre as seguradoras, sobre principalmente o que é uma seguradora. Ela recolhe, ela arrecada a sua receita dos clientes para pagar eventos de sinistros futuros. Então tem que ser muito bem controlado. É um mercado subpenetrado no Brasil. Eu acho que não chega a 5% do PIB, enquanto em países do hemisfério norte chega a 15% do PIB. Então é um mercado que pode triplicar ainda com a evolução da economia, e eu entendo que existe muita oportunidade. No mercado de seguros, somente 80% das residências no Brasil não tem seguro. Somente 15% da população tem seguro de vida. E somente 25% da população brasileira tem um seguro saúde complementar, um seguro saúde privado. Então existe um mercado com grande oportunidade, e eu entendo que a tecnologia veio como um meio para varejar, né, distribuir mais o seguro e ampliar esse mercado. E o objetivo da ISA é trazer aquele brasileiro que está fora da indústria de seguro para dentro da indústria de seguro. E esse é o desafio, né? Digitalizar todo o atendimento sem penalizar aquele relacionamento com o segurado. Como que vocês estão fazendo isso? A gente está fazendo isso através... A ISA é uma seguradora em API, uma seguradora que se pluga nas plataformas digitais com grande base de prestadores de serviço que prestam serviço para essas plataformas digitais. Nós fizemos um seguro que a gente chama de seguro intermitente, um seguro enquanto aquele prestador de serviço está exercendo o seu trabalho para a plataforma digital. Por exemplo, nos especializamos na vertical de aplicativos de delivery, onde você tem uma massa em torno de 1.200.000 brasileiros, que são motoboys, que trabalham para aplicativos de delivery. Nesses aplicativos, a gente chama corrida protegida. Enquanto ele vai do ponto A ao ponto B, trabalhando, exemplo, de uma pizza, para entregar uma pizza no domingo na casa de alguém, aquela corrida ele está protegida. Se ele caiu, machucou, morreu, ele tem lá o nosso seguro. E, respondendo a sua pergunta, o atendimento do evento ou ele resolve tudo no aplicativo, ou ele entra em contato com a gente via WhatsApp. E muitos dos nossos clientes, eles mandam áudio. Então temos um time de pessoas, né, que estão todo mundo em home office, né, a digitalização também passa por não ter escritório, temos um escritório muito pequeno, que a gente vai 2, 3 vezes por semana no máximo, estrutura híbrida, mas 80% do time da ISA está espalhado fora da cidade de São Paulo. E o atendimento é feito pelas atendentes da ISA. Então a gente tem um sistema digital com atendimento humanizado. Em 17 meses de operação, temos 0 Reclame Aqui. Caramba, parabéns por todo esse trabalho. E Gabriel, e como funciona essa parte de custo, risco das apólices? Como que vocês mensuram isso e o preço é realmente acessível? O preço é mais acessível porque a gente trabalhou o famoso 3P, produto, preço e praça. No caso do praça foi mudar para usabilidade do produto. Para você ter um preço barato, você precisa ter escala de distribuição e ter um custo operacional baixo. Então você tem um investimento relevante em sistemas tecnológicos de alta escalabilidade. E é isso que fizemos desde o D1, do começo da ISA, o que não foi trivial. Existe uma curva de aprendizado relevante aí sobre quais sistemas escolher, quais sistemas implantar, mas a primeira coisa é escutar o usuário final.
No momento que você escuta o cliente, você entende a dor do cliente e qual é o comportamento e como ele quer ser atendido, a gente começou a fazer o assunto olhando o cliente para dentro de casa. A partir daí, a gente via quanto cabia no bolso dele e quanto teria que ser a nossa estrutura para entregar isso. E em seguro é modelagem atuarial. Você calcula a frequência de um evento ocorrer, a probabilidade, e qual que é o custo, né, desse evento e tudo mais. Então, existe um trabalho muito grande feito pelas minhas co-founders que tem essa visão, que tem esse entendimento e que a gente tem tido aí 84 de sinistralidade, para uma empresa que está operando há 17 meses. É muito bom. Seguradora, geralmente, quando nasce, demora de 3 a 5 anos para ter uma sinistralidade inferior a 100%. O que é sinistralidade? De cada 100 que eu arrecado, quanto eu gasto com o custo do evento do sinistro. 84 é muito bom para uma empresa que começou a escalar fortemente a partir do final do primeiro semestre desse ano. Pessoal, olha que excelente dica do Gabriel aqui. Ouvir o cliente e, a partir disso, modelar o negócio, entender quais são as necessidades reais do cliente e a gente, como empresa, se preparar para atender essas demandas. Fica a dica. Gabriel, a Isa está passando por um momento muito especial. Agora vocês vão sair do Sandbox. Conta para o pessoal que nos assiste lá de casa um pouquinho do que é o Sandbox e desse momento especial que vocês estão vivendo. A indústria de seguros é uma indústria, como eu citei, tradicional, com regras muito claras. Ninguém acorda de manhã falando, vou montar uma seguradora. Uma via crucis relevante, tanto de necessidade de capital, tanto de necessidade de sistema e estrutura regulatória que te obriga, né, a proteger o cliente. O regulador, há 3 anos atrás, teve a ideia de fazer um sandbox, que basicamente flexibilizou regras para novos entrantes na indústria, assim como o Bacen fez há 10 anos atrás para as fintechs. Foram elegíveis 26 empresas, receberam essa licença provisória, é uma licença de 36 meses, focada em pessoa física, cuja você tem uma escolha de um produto para testar e você tem um teto de 70 mil CPFs dentro desse período. Atingiu o teto antes dos 36 meses, você pleiteia uma licença definitiva e vira uma seguradora full e você tem que trazer efetivamente inovação. A Isa teve a felicidade, né, de conseguir isso porque escutamos o cliente, mas o mais difícil é a execução. Todo mundo fala, vamos fazer, o problema é melhor às vezes você ter uma estratégia não tão boa e uma execução muito boa, do que você ter uma bela estratégia e a execução ser tão frágil. E a gente realmente teve uma curva de aprendizado, de ter que adaptar o que a gente entendia no business plan original, porque o papel aceita tudo, mas na hora que você vai escutar o cliente, você olha e fala, cara, não é bem isso que o cara quer. E aí você vai escutando e vai adaptando. E o Sandbox permitimos, nós somos a primeira seguradora genuinamente nascida no Sandbox da SUSEP, que em 17 meses apresentou o seu plano de saída, porque a gente já tem quase 77 mil CPFs ativo na base e mais 38 mil para implantar a partir de 1º de novembro, perdão. Então a gente está bem animado e aí isso vai permitir ter uma licença full e criarmos novos produtos, novas soluções, sempre olhando dor daquele profissional autônomo por vertical de atividade econômica e como solucionar essa dor com produto de seguro e solução de saúde. Resumindo, adaptabilidade e execução são primordiais para o sucesso de uma empresa. Adaptabilidade, execução e resiliência. Você tem que ter estômago. Empreender no Brasil não é fácil. Numa atividade econômica extremamente regulada, ainda menos. Então você tem que ter muita resiliência, porque todas as verdades... Eu trabalhei 20 anos numa indústria grande, aqui lá fora, com estruturas grandes. Na hora que você vai para a rua e começar do zero, você tem que jogar fora tudo que você sabe, porque são premissas que você entende que são verdades absolutas. Na verdade, não. Quem manda é o cliente. Se você não entende o que o cliente quer, se você não escuta o cliente e você não faz um acompanhamento contínuo com aquele cliente, a gente não consegue sair do coisa. A gente tem um NPS 65, que para uma empresa que tem 16 meses de operação, 17 meses de operação, é fantástico. Mas é o cliente que dá o norte. E você está num processo de captação de recursos. Sim. E quais são os seus principais projetos que vocês, né, pensam em direcionar com esse aporte? Os principais projetos são dobrar, enfim, basicamente a gente está caminhando bem, a gente está bem animado, temos tido aí cumprimos o que prometemos para os investidores anjos,
Todos os investidores da ISA não são oriundos da indústria de seguros. A indústria de seguros, o pessoal tem uma certa dificuldade em entender, né? Não é crescimento a qualquer custo, e sim, cresce, consolida, cresce um pouco mais, consolida, porque é uma questão de assumir risco, né? E assumir risco, às vezes você pode assumir risco bom e às vezes não risco tão bom. Mas o que a gente está fazendo o use of proceeds para essa rodada é justamente aumentar a estrutura de tecnologia para desafogar nosso backlog de produtos e soluções, né? Porque temos agora que apresentar novos produtos, aumentar o ticket médio, temos que aumentar nosso time comercial, né? E ter uma pessoa muito boa de gestão de pessoas, que é o essencial. Uma startup que nasce com uma pessoa, uma ideia, um laptop, aí 2 co-founders mulheres espetaculares, e aí mais uma terceira que entrou, e aí você vai criando o time. Hoje somos 33 pessoas, começa a ficar uma empresinha que requer uma melhor gestão de pessoas para manter a visão de propósito, manter o engajamento e a parte de tecnologia para dar o suporte e acelerar. Porque, no fundo, somos uma empresa de tecnologia que faz seguro. E não podemos ser uma seguradora que usa a tecnologia para resolver a vida, senão você vira mais do mesmo. Pegando o teu gancho, aqui no programa a gente tem o Batalha das Startups, um reality show, né, que você bem conhece. Conta um pouquinho da tua participação nesse ecossistema e, como você disse, a ISA nasceu como uma startup genuína. A ISA nasceu como uma startup genuína. Eu vou até olhar para cá para ser bem sincero. Tudo que eu sabia deu errado. Dá para escrever um livro, e outro dia eu vi empreender é a arte de se... Não posso falar a palavra aqui, mas de se ferrar, vamos dizer assim, né? Escutar o cliente, entender o cliente e prover uma solução que realmente, de baixo custo, consiga resolver a dor do cliente. Você fazendo isso e provando a tese, qualquer um consegue ter aí, e dentro de um mercado, né, de consumidores que você está resolvendo dor e uma solução fácil e intuitiva, tem um potencial relevante de sucesso com os VCs em captação. A gente está passando aí o mercado, o planeta inteiro, um mercado um pouco mais conservador, né? Ou um freeze, né? Como dizem os americanos, congelou os movimentos de investimentos em startups no momento, porque existe aí uma adaptação à realidade, né? Uma ideia na cabeça e uma execução ruim, você queima dinheiro, você tem um custo de eficiência, e isso eu acho que o mundo nos VCs e das startups que tinha essa euforia dos últimos 3 a 5 anos, agora temos que dar retorno sobre o capital investido, tem que dar margem operacional positiva. Então, minha recomendação é sempre escuta o cliente. A estratégia pode até ser não tão boa, mas a execução muito boa. Olha o seu caixa, que o dinheiro virá. E, Gabriel, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo e, tal qual você, o pessoal lá de casa, tenho certeza que tem essa necessidade, essa vontade, esse objetivo, esse sonho grande de empreender. E empreender num país, como você disse, bastante complexo, apesar de ter muitas oportunidades. Qual dica que você dá para esse pessoal? Olha, eu acho que a dica, eu acho que eu falei muitas vezes aqui, procure uma dor real daquele consumidor. Entenda o que ele realmente precisa e crie isso. Tenha resiliência. A quantidade de nãos que eu escutei e continuo escutando é fenomenal. Mas quanto mais dão não, mais eu falo, eu estou no caminho certo. E quanto mais eu acho que eu estou no caminho certo, eu vejo que o mercado tradicional de seguros começa a fazer comentários ou pequenos movimentos. A ISA, o site da ISA é ISA, de Isabel, mãe dos meus filhos, e Luísa, minha filha. Então, um nome super simples, tá? Não tem licença poética. Então, facilidade no branding. 2, o endereço dela é isa.com.vc, Isa com você. Muitas pessoas, quando nasceu, por que você não põe BR? Porque eu queria uma coisa mais próxima, mais humana. E as seguradoras tradicionais agora começaram a usar isa.com.vc. Aí são pequenos indicadores que falam assim, tem alguma coisa que a gente está indo. Então, a gente vai nessas brincadeiras indo e vendo que alguma coisa está acontecendo. E grandes clientes começam a vir. Nós somos hoje fornecedores da Ambev no Zé Delivery, que é uma plataforma incrível, né? A Ambev é uma empresa de logística e marketing. E aceitaram, né? Nos escolheram, entre tantas empresas, inclusive os incumbentes, que a gente tem uma solução inovadora. Então acreditem, tenham sonho grande, mirem alto, porque entre mirar alto e o meio do caminho você consegue fazer alguma coisa fantástica e criar fato novo, né? O Brasil é um mercado pujante, com muitas possibilidades. Então não desiste e acreditem. E tal como você, ser apaixonado pelo negócio. Obrigado. Você tem que viver o negócio, cara. Você tem que ter nas tripas e doer. Você viu quando eu cheguei aqui, eu estava em ebulição aqui sobre alguma coisa. Se você não vive o negócio,
faz outra coisa. Tem que vir das tripas, coração. Só assim que dá certo. E demora, não é fácil. E Gabriel, muito obrigado e já fica o convite aqui para você contar dos próximos passos. Fechado. Obrigado da pela ISA. oportunidade. Valeu, cara. Tchau. Obrigado mesmo.